Olá, bem-vindos à nossa última aula do teste cívico. Finalmente chegamos ao final, as questões 91 a 100. Então vamos ao que interessa. Vou dividir a minha tela. Vamos lá? Vou começar a dividir a minha tela com vocês. Bora lá. Então, como toda introdução, o teste de naturalização consiste em dois componentes. Primeiro é a proficiência na língua inglesa, que é determinada pela capacidade do candidato de ler, escrever, falar e compreender inglês. E a segunda parte, que é essa que a gente está estudando agora, é o conhecimento da história do governo dos Estados Unidos, que é determinado por um teste cívico. E esse é o vídeo 9, tá, gente? Eu passei o tempo inteiro dizendo que eram 10 vídeos e são 9 vídeos. A gente está fazendo uma série de 9 vídeos para abordar 100 questões do teste cívico obrigatório para o processo de naturalização americana, a fim de ajudar os seus estudos. E assista os vídeos anteriores. Se você caiu aqui de paraquedas no vídeo 9, a gente tem mais 8 vídeos, do 1 ao 8 até chegar aqui ao 9. Então assista os vídeos anteriores, tá? Principalmente o vídeo 1, que tem muitas explicações introdutórias. Comece do 1, depois 2, 3, vá na ordem, para você entender direitinho aí como funciona, esse estudo. Além do material que a gente fornece, se você preferir, você também pode adquirir outros livretos e flashcards para estudos fornecidos pelo governo americano, fornecidos assim, atualizados e publicados pelo governo americano. Então você pode comprar nesse link aqui que eu coloquei, tá? E que eu vou colocar logo abaixo aí na descrição desse vídeo. O teste de educação cívica, ele tem uma especificidade. Se você tiver 65 anos de idade ou mais e for um residente permanente dos Estados Unidos por 20 anos ou mais, você só vai precisar estudar as questões que forem marcadas com um asterisco, tá? Então, vocês vão perceber que algumas questões são marcadas por um asterisco. Essas questões, todo mundo vai precisar estudar, mas se você tiver 65 anos de idade ou mais e for um residente permanente dos Estados Unidos por 20 anos ou mais, você só vai precisar estudar essas, tá? O resto da população tem que estudar todas as 100 questões. Vamos para a 91. Primeiro eu falo inglês, depois português e aí a gente continua no inglês. Name one US territory, porque lembre-se, a gente tem os estados americanos e tem territórios americanos, tá? Então aqui está perguntando sobre esse território. Então quer saber, tá pedindo para você mencionar um território americano. Então vamos lá. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. US Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. Então, cite um território dos Estados Unidos: Porto Rico, Ilha Virgem dos Estados Unidos, Samoa Americana, Ilhas Marianas do Norte ou Guam. São 5 territórios americanos. Todos fazem parte dos Estados Unidos, mas não são estados, são territórios, tá? Name one. Então, você só precisa escolher um e decorar um. E na hora que te perguntarem, você responde só um, tá? Name one US territory. Puerto Rico, Puerto Rico. US Virgin Islands. Você não pronuncia o S. Islands. US Virgin Islands. American Samoa. American Samoa.
Northern Mariana Islands. Northern Mariana Islands. Guam. Fecha a boca no M. Guam. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. Mariana, Mariana, Mariana. Ok? 92. Você viu que eu não coloquei tradução ali do lado em português, porque não adianta traduzir os estados, porque você vai ter que falar o nome em inglês mesmo dos estados, tá? E você vai precisar falar apenas um estado. Você vai citar um estado que faz fronteira com o Canadá, lá em cima, lá no norte. Cite um estado que faz fronteira com o Canadá. Name one state that borders Canada. Name one state that borders Canada. Escolhe um. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska, Maine, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. 94. Qual a capital dos Estados Unidos? What is the capital of the United States? Washington, D.C. Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Washington, D.C. What is the capital of the United States? Washington, D.C. Onde fica a Estátua da Liberdade? Hein? Where is the Statue of Liberty? New York, Harbor. Lembra que quando está entre parênteses é apenas um complemento, tá? Se você falar New York, tá tudo certo. Se você falar New York Harbor, aí você tá só dizendo que você sabe mais, que você tem um complemento, que você é nerd. Porque o que quer dizer New York Harbor? Vamos ver lá em português ali embaixo. Nova York, porto. Harbor é porto. Então, que é no porto de Nova York. Então, você está afirmando que fica em Nova York, mas fica no porto, entendeu? Mas se você falar só Nova York, tá tudo certo. O que está entre parênteses é apenas um complemento. Então, se você falar só Nova York, tá tudo certo. Então, New York Harbor, Liberty Island, não pronuncia o S. Island, Liberty Island. Also acceptable or. Also acceptable significa também são aceitáveis, tá? Então, ali eles vão te dar mais 3 opções. No final, você vai ter 5 opções para falar. Todas são aceitáveis. Also acceptable are New Jersey, near New York City,
and on the Hudson River. Or on the Hudson. River é um complemento. Então vamos entender o que isso está falando em português. Onde fica a Estátua da Liberdade? Nova York, no Porto. Ou só Nova York, tá bom. Na Ilha da Liberdade, Liberty Island. Também são aceitáveis se você falar Nova Jersey, New Jersey, perto da cidade de Nova York, e no Rio Hudson, ou só no Hudson, tá bom? Então vamos voltar para cima. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor, Liberty Island. New Jersey, near New York City, on the Hudson River. New York Harbor, Liberty Island, New Jersey, near New York City, on the Hudson River. Tá? A Estátua da Liberdade fica... Porque ela fica ali no meio, né? Então, ela... como se diz em português? São várias áreas que ela... Fugiu a palavra em português. Mas, enfim, todas essas áreas é onde fica a Estátua da Liberdade. 96. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Ou because the stripes represent the original colonies. O que isso quer dizer? Por que a bandeira tem 13 listras? Tem 13 listras, né? Branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha. Por que 13? Porque havia 13 colônias originais. Lembra? A gente já estudou isso. Ou então você pode falar, porque as listras representam as colônias originais. É a mesma coisa, você responde um ou outro. Que está falando a mesma coisa. Então vamos para o inglês. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Ou because the stripes represent the original colonies. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. Now, why does the flag have 50 stars? 50 stars. Então, a bandeira tem 13 stripes, né? E 50 estrelas. Por que 50 estrelas? Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. Ou seja, por que a bandeira tem 50 estrelas? Porque existe uma estrela para cada estado. Ou você pode falar, porque cada estrela representa um estado. Ou ainda você pode falar, porque existem 50 estados. Então, se tem 3 alternativas aí, a que for mais fácil para falar, você fala. Tá? Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each
state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. Okay? What is the name of the national anthem? Qual que é o nome do hino nacional americano? The Star Spangled Banner, que significa a bandeira estrelada. A bandeira estrelada. Tem 50 estrelas, né? A bandeira estrelada. Então chama The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. What is the name of the national anthem? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. Okay? When do we celebrate Independence Day? July 4th. Quando que a gente celebra o Dia da Independência Americana? 4 de julho, né? Dia 4 de julho, feriado, fireworks, né? Dia 4 de julho. When do we celebrate Independence Day? Presta atenção à pronúncia, não é July 4. July 4th. July 4th. July 4th. Aqui a gente vai precisar de só 2, tá? Vocês decoram 2 feriados e tá tudo bem. Vocês vão precisar mencionar 2 feriados nacionais americanos. 2. Em inglês. Eu coloquei ali em português só para referência, mas vocês vão falar em inglês, óbvio. Name 2 national US holidays. New Year's Day. Martin Luther King Jr. Day. President's Day. Memorial Day. Independence Day. Labor Day. Columbus Day. Veterans Day. Thanksgiving. Christmas. Então, o que que eles significam? Ano Novo, dia de Martin Luther King, dia dos presidentes, dia da memória dos soldados que faleceram, dia da independência, dia do trabalho, dia de Colombo, dia dos veteranos, ação de graças e Natal. Então, vocês escolhem 2, respondem 2 e tá tudo certo. Decoram 2, tá tudo certo. De novo, name 2 national US holidays. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day,
Veterans Day, Thanksgiving, Christmas. Tá bom? E é isso. São essas as 100 questões. Obrigado por estudar conosco até o vídeo 9. Se você não estudou as outras questões, volta lá no vídeo 1, começa do 1 e vem até o 9 para estudar tudo certinho. Inscreva-se no canal, clica no sininho para avisar quando as aulas atualizadas vão ser publicadas, porque sempre existem atualizações, ok? E compartilhe essa aula para que ela alcance mais e mais pessoas que estejam precisando aí de uma forcinha nos estudos, tá certo? Vamos fechar essa tela, vamos parar de compartilhá-la. Meu cabelo doido. Obrigada por ficar comigo até agora. Não deixem de assistir os outros vídeos sobre cidadania, sobre aulas de inglês, porque eles vão ajudar muito na vida de vocês, seja enquanto vocês estiverem no Brasil ou já nos Estados Unidos, vai ajudar bastante, tá? Um beijo, fiquem com Deus e contem sempre comigo. Tchau, tchau.